Olá, muito boa tarde. No estudo descomplicado do Evangelho de Mateus, terceira etapa, vídeo número 63. Diante desta natureza exuberante, precisamos nos voltar diante da soberana mão de Deus. Nos humilhar diante da soberana mão de Deus, reconhecer a nossa fragilidade. Aos nossos dias, o Senhor nos deu um cumprimento de alguns palmos, de acordo com as palavras de Davi. Ele nos deu pouco tempo nesta terra, o tempo necessário para que possamos nos despertar do sono, da indolência, da autossuficiência e possamos reconhecer que Ele é tudo em todos e possamos considerar a sua palavra como a nossa fonte de alimento. Porque Jesus disse, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Jesus, ele foi tentado. Todo homem é tentado, toda mulher é tentado, mas o tentador é Satanás, é aquele que quer fazer com que você caia na armadilha dele. Eva caiu, Adão caiu, mas nós não precisamos cair. Jesus não caiu na tentação, ele foi tentado. E diz a palavra de Deus lá em Mateus capítulo 4, a seguir Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Então o tentador, aproximando-se, disse a Jesus, se você é filho de Deus, mande que estas pedras se transformem em pães. Jesus, porém, respondeu, está escrito, o ser humano não viverá só de pão, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Então o diabo levou Jesus à cidade santa, colocou sobre o pináculo do templo e disse, se você é filho de Deus, jogue-se daqui, porque está escrito, aos teus anjos ele dará ordens ao teu respeito e eles o sustentarão nas suas mãos para que você não tropece em alguma pedra. Jesus respondeu, também está escrito, não ponha à prova o Senhor seu Deus. O diabo ainda levou Jesus a um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles e disse, tudo isso lhe darei se prostrado você me adorar. Então Jesus ordenou, vá embora Satanás, porque está escrito, adore o Senhor seu Deus e preste culto somente a ele. Com isto o diabo deixou Jesus e eis que vieram anjos e o serviram. Se o próprio Senhor Jesus foi tentado, o próprio Filho de Deus como homem foi tentado, o que diria de nós? Vamos observar alguns elementos da tentação de Jesus. Jesus, primeiro, ele foi reconhecido por Deus quando ele foi batizado por João Batista. João Batista, a princípio, não queria batizar porque sabia do chamamento de Jesus, que era o Filho de Deus. Mas Jesus disse que para que se cumprisse toda a lei, era necessário que ele fosse batizado. Ele foi batizado e, de uma forma corpórea, o Espírito Santo desceu sobre ele em formato de uma pomba. E ouviu-se uma voz do céu dizendo, este é meu Filho amado, em quem tenho muito prazer, em quem me comprazo. Depois o Espírito Santo levou Jesus para a prova de um deserto. E aí o diabo, vendo que ele havia jejuado por 40 dias e 40 noites, isto 40 é o número de provação, e Jesus naturalmente teve fome. E o diabo se aproveitou dessa situação e colocou a dúvida na palavra de Deus. Sempre assim como Eva, ele colocou a dúvida. E aqui ele colocou a dúvida e disse, se você é filho de Deus, ele sabia que Jesus é filho de Deus. Se você é filho de Deus, mande que essas pedras se transformem em pães. Muitos de nós somos tentados na nossa sobrevivência. Muitos não passam por essa prova, porque querem, além do ganho devido, o indevido, e se metem por muitas astúcias,
muitas ganâncias e assim permitem que o seu sustento seja oferecido por Satanás através da ganância. Jesus, ele, como estava sempre em contato, em comunhão, pela oração, pelo jejum, pela palavra de Deus, ele disse: está escrito. O escolhido de Deus, você que é escolhida, eu que sou escolhido, que os que são escolhidos, eles em última palavra é o que está escrito. Jesus diz: está escrito, o ser humano não viverá só de pão, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Aqui tem um ensinamento muito grande para nós. Não, nem só de pão, isto é, não só do alimento viverá o homem, mas da palavra de Deus, mas de toda a palavra. Toda, absoluta, toda a palavra de Deus. Por isso, estamos falando de forma exaustiva, contínua, taxativa. Estamos levando a sério o estudo descomplicado do Evangelho de Mateus, porque é necessário que a fé possa ser verificada em você e em mim, porque a fé vem por ouvir e ouvir a palavra de Deus. O ser humano não viverá só de pão, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Precisamos compreender e falar para o inimigo que nós não precisamos somente da nossa subsistência. Não devemos somente alimentar o nosso corpo, mas o nosso espírito, a nossa alma, que vem por se alimentar das palavras de Jesus, que disse: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Quem de mim se alimenta, por mim também viverá. Precisamos aprender com Jesus. Se Adão caiu no jardim, Jesus, no campo de Satanás, no deserto, não caiu. E é necessário que aprendamos com Jesus a sermos mansos e humildes de coração. E valorizarmos a palavra, o que está escrito. Está escrito. Que a palavra de Deus habite ricamente no nosso coração e que assim possamos oferecer relacionamentos de amor, de perdão, de misericórdia. Que possamos oferecer a Deus o nosso primeiro amor. Que o nosso amor a Deus seja acima de tudo e de todos. Que possamos amar a Deus com todo o nosso coração, com toda a nossa alma, com todas as nossas forças, com todo o nosso entendimento. E assim podemos amar o próximo em nome de Jesus.